Hoje no Bíblia Comentar, vamos mergulhar em um momento dramático e intenso da narrativa de Êxodo, capítulo 9. Imagine-se no Egito, uma terra que era o coração pulsante de uma civilização poderosa, mas que agora enfrentava o julgamento divino de uma forma sem precedentes. Nesse ponto da história, Deus já havia enviado uma sequência de pragas devastadoras, e o endurecimento do coração de Faraó continua a desafiar a soberania do Senhor. Este capítulo nos leva mais fundo na tensão entre a obstinação humana e o plano redentor de Deus. Aqui vemos a mão poderosa de Deus atingindo diretamente os recursos e os deuses do Egito. Doença nos rebanhos, úlceras nos corpos e uma chuva de granizo que destrói tudo em seu caminho. Cada evento é uma manifestação clara de que o Senhor é quem governa todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. As pragas não são apenas atos de destruição, mas também atos de revelação. Deus está mostrando a Faraó, ao povo egípcio e a Israel quem ele é, o Senhor, que age em juízo, mas também em misericórdia para com aqueles que reconhecem sua autoridade. Vamos caminhar juntos pelos versículos deste capítulo, refletindo sobre como Deus revelou sua glória em meio ao caos, e o que isso significa para nós hoje. Prepare seu coração para entender como o endurecimento de um coração humano pode se transformar em uma oportunidade para Deus mostrar seu poder, e como essa história ainda ecoa em nossos dias, nos chamando à obediência e confiança em sua palavra. No capítulo 9 de Êxodo, dos versículos 1 até 7, encontramos a quinta praga que o Senhor envia sobre o Egito, uma grave pestilência sobre os rebanhos. Aqui, Deus volta a falar com Moisés, instruindo-o a confrontar Faraó com a mesma mensagem contundente que ecoa desde o início dessa narrativa de libertação. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Essa frase, repetida, carrega não apenas um comando, mas uma demonstração clara da soberania divina sobre o Egito e sobre Faraó, cuja teimosia continua a desafiar o poder de Deus. A cada nova praga, essa obstinação se torna mais evidente e a justiça divina mais implacável. Deus dá uma instrução clara para Moisés transmitir a Faraó: se você não deixar o meu povo ir, a mão do Senhor virá sobre o seu rebanho no campo. A expressão mão do Senhor aqui é extremamente simbólica, representando não apenas o poder de Deus, mas também sua intervenção direta nos eventos humanos. No contexto egípcio, em que cada aspecto da natureza estava ligado a alguma divindade, essa declaração de que Deus traria uma peste mortal sobre os animais era um golpe direto contra o sistema de crenças dos egípcios. Eles adoravam vários deuses associados ao gado e aos animais, como Apis, o touro sagrado, e Hathor, deusa com cabeça de vaca. Era como se Deus estivesse desafiando cada um desses falsos deuses, demonstrando que ele, e não eles, tinha o controle absoluto sobre a criação. Nos versículos seguintes, Deus anuncia que a praga seria específica, atingindo apenas o rebanho dos egípcios. A declaração de que o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito aponta para a soberania seletiva de Deus. É uma lembrança de que o povo de Israel era o povo escolhido, separado por Deus para seus propósitos. Essa distinção não só exalta o cuidado divino por Israel, mas também evidencia de maneira prática a justiça de Deus em agir contra os opressores enquanto preserva os oprimidos. O texto é claro ao afirmar que nenhum dos animais pertencentes aos israelitas seria atingido. No versículo 5, a narrativa nos leva a um momento de tensão. Deus marca um tempo específico para que a praga aconteça. Ele diz: amanhã o Senhor fará isso no país. A fixação de um tempo não é por acaso. É mais um sinal da soberania de Deus. Ele não é refém das circunstâncias, e seus atos não são imprevisíveis. Deus age de forma planejada, metódica e perfeita. E essa precisão também tinha o objetivo de deixar claro para Faraó e para todo o Egito que o que estava acontecendo não era um mero acaso ou uma coincidência, mas um ato deliberado do Deus de Israel. O texto prossegue, no versículo 6, confirmando que, de fato, no dia seguinte, a praga ocorreu conforme Deus havia anunciado. Todos os rebanhos do Egito que estavam no campo foram atingidos e morreram. Aqui, é importante destacar que o uso do termo todos não deve ser entendido como uma aniquilação total de todos os animais em território egípcio, mas sim de uma grande quantidade, suficiente para causar um impacto econômico, social e religioso profundo.
É provável que alguns rebanhos tenham sido poupados, como aqueles dentro de estábulos ou outras instalações protegidas. Mas o que estava no campo foi devastado. Enquanto isso, o versículo também reforça que nenhum animal pertencente aos israelitas morreu. Essa informação foi confirmada por Faraó, que enviou mensageiros para verificar se de fato os rebanhos dos israelitas haviam sido poupados. Aqui vemos como Deus não apenas cumpre suas promessas, mas também se certifica de que os corações endurecidos sejam confrontados com a evidência da sua ação. Mesmo diante de provas claras, o texto termina com uma constatação sombria. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou o povo ir. O endurecimento do coração de Faraó não é apenas uma característica pessoal ou um traço psicológico. É um tema profundo que atravessa toda a narrativa do Êxodo. Ele reflete tanto a responsabilidade humana quanto o juízo divino. Por um lado, Faraó escolhe resistir, mesmo diante de evidências incontestáveis da grandeza de Deus. Por outro, Deus, em sua soberania, permite que essa resistência sirva como palco para a manifestação de sua glória e justiça. É como se cada nova praga fosse uma oportunidade para Faraó reconhecer a autoridade de Deus, mas também um julgamento por sua recusa em fazê-lo. Essa praga específica, que atinge os rebanhos, também carrega implicações práticas e teológicas. No Egito, o gado era vital para a economia, fornecendo alimento, transporte, força de trabalho e até mesmo adoração religiosa. A devastação desses rebanhos seria um golpe devastador para a subsistência do povo egípcio e uma humilhação para os deuses que eles acreditavam proteger esses animais. Ao mesmo tempo, a preservação dos rebanhos de Israel destaca a fidelidade de Deus ao seu povo. É como se ele estivesse dizendo: "Eu sou o seu pastor, nada lhes faltará", ecoando o que mais tarde seria expresso no Salmo 23. Nos versículos 8 até 12 do capítulo 9 de Êxodo, encontramos a descrição da sexta praga que o Senhor enviou sobre o Egito: feridas purulentas, conhecidas como úlceras ou tumores. Esse momento marca uma intensificação no juízo divino, onde Deus não apenas atinge os bens ou propriedades do Egito, mas agora afeta diretamente os corpos das pessoas e dos animais que ainda restavam. A narrativa começa com o Senhor dando uma instrução específica a Moisés e Arão, que eles pegassem punhados de cinza de um forno e a lançassem ao ar diante de Faraó. Esse gesto, aparentemente simples, tem um significado profundo, pois o forno, no contexto egípcio, era um símbolo de trabalho forçado e opressão. Era nos fornos que os israelitas eram forçados a produzir tijolos para as construções faraônicas. Assim, a cinza lançada ao ar simbolizava o clamor da opressão transformado em juízo contra os opressores. A cinza lançada ao vento espalha-se como pó fino sobre toda a terra do Egito, e o resultado é imediato. Ela causa feridas purulentas tanto em humanos quanto em animais. Aqui vemos como a soberania de Deus age de maneira direta e abrangente. Essas feridas, descritas como úlceras abertas e dolorosas, não apenas causavam sofrimento físico, mas também uma humilhação pública, pois o corpo, especialmente na cultura egípcia, era altamente valorizado. A saúde física era vista como um reflexo da bênção dos deuses, e qualquer deformidade ou doença era considerada uma maldição. Essa praga, portanto, confronta diretamente a ideia de que os deuses do Egito poderiam proteger seu povo. O texto enfatiza que nem mesmo os magos do Egito, que em pragas anteriores haviam tentado replicar ou neutralizar os sinais de Deus, puderam se apresentar diante de Moisés. Eles também foram atingidos pelas úlceras e ficaram incapacitados. Isso simboliza mais uma vez a completa superioridade de Deus sobre o sistema religioso egípcio. Os magos, que eram vistos como representantes dos deuses e intermediários do poder espiritual, agora estavam em total impotência diante do Deus de Israel. Isso reforça o ponto central do Êxodo. A batalha não é apenas entre Moisés e Faraó, mas entre o Deus vivo e os deuses do Egito, que são demonstrados como impotentes e inexistentes. No versículo 11, o endurecimento do coração de Faraó reaparece como um tema central. Apesar de todo o sofrimento, Faraó se recusa a ouvir a voz de Deus e liberar o povo de Israel. A expressão "o Senhor endureceu o coração de Faraó" é teologicamente rica e levanta muitas questões sobre a interação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Esse endurecimento pode ser entendido como uma permissão divina para que Faraó siga sua própria inclinação pecaminosa, resultando em juízo.
É um lembrete de que, quando alguém persiste em rejeitar a Deus, a consequência natural é um coração ainda mais endurecido e distante de sua vontade. O versículo 12 conclui essa sessão com uma afirmação clara: o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deu ouvidos, como o Senhor havia dito a Moisés. Essa é uma referência à promessa de Deus feita a Moisés no início de sua missão, onde ele já havia antecipado que Faraó resistiria até o fim. Isso, porém, não significa que Deus era injusto ou cruel, mas que seus planos soberanos incluíam tanto a libertação de Israel quanto o juízo sobre o Egito. O impacto dessa praga, tanto físico quanto espiritual, foi devastador. As feridas no corpo representavam externamente a condição espiritual interna do Egito: corrupto, ferido e distante de Deus. Além disso, essa praga demonstrava mais uma vez que o Deus de Israel não era apenas o Criador do universo, mas também o único capaz de agir tanto nos céus quanto na terra. Ele é um Deus que vê a opressão, ouve o clamor dos oprimidos e intervém diretamente na história. Do versículo 13 ao versículo 21 do capítulo 9 de Êxodo, encontramos a introdução da 7ª praga, que foi a de saraiva ou granizo. Uma das mais impactantes e assustadoras demonstrações do poder de Deus sobre o Egito. Esse trecho traz uma progressão na narrativa das pragas, onde a intenção de Deus se torna ainda mais clara: demonstrar seu poder de forma inequívoca e fazer com que tanto os egípcios quanto o próprio Faraó reconheçam que ele é o Senhor. O texto começa com Deus instruindo Moisés a levantar-se cedo pela manhã e apresentar-se diante de Faraó. Essa abordagem direta e pública, semelhante às anteriores, tem o objetivo de confrontar Faraó de maneira solene, como um aviso de que o próximo juízo seria ainda mais severo. Deus ordena a Moisés que repita a mensagem central: "Deixe o meu povo ir para que me sirva." Essa frase, reiterada a cada praga, não é apenas um pedido. É um decreto divino que reafirma a liberdade e o propósito dos israelitas como povo de Deus. No versículo 14, Deus diz algo muito significativo: "Desta vez, mandarei todas as minhas pragas contra o seu coração, contra os seus oficiais e contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra." Aqui Deus deixa claro que as pragas não eram apenas punições. Elas eram revelações. Cada uma das pragas tinha o propósito de expor a impotência dos deuses egípcios e a soberania absoluta do Senhor. Ao mencionar contra o seu coração, Deus revela que o juízo também era uma tentativa de atingir a consciência de Faraó, mostrando-lhe a tolice de sua resistência. Deus continua, no versículo 15, dizendo que ele poderia ter eliminado Faraó e o Egito com uma única palavra, mas que estava permitindo essa sequência de pragas para que o poder de Deus fosse conhecido em toda a terra. Essa declaração é crucial para entender a narrativa das pragas como um todo. Não se trata apenas de libertar Israel, mas de proclamar o nome do Senhor para além do Egito. O Egito, naquela época, era uma potência mundial, e os eventos ali ecoariam em outras nações, cumprindo o propósito divino de revelar sua glória. No versículo 16, Deus declara: "Mas eu o mantive em pé exatamente para isso, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra." Essa afirmação reflete a soberania divina sobre todas as coisas, incluindo os governantes e as nações. Deus estava usando até mesmo a teimosia de Faraó como um instrumento para manifestar sua glória. É uma demonstração de como Deus pode transformar até a obstinação humana em um meio para cumprir seus propósitos. Nos versículos seguintes, Deus alerta Faraó sobre a próxima praga, uma saraiva tão devastadora que o Egito jamais havia visto algo parecido. O aviso é um ato de misericórdia em meio ao juízo, pois Deus dá a Faraó e aos egípcios a oportunidade de proteger suas vidas e bens. Ele ordena que recolham seus rebanhos e tudo o que tem no campo, porque a saraiva será tão intensa que matará qualquer pessoa ou animal exposto. Essa orientação destaca a justiça e a compaixão de Deus, mesmo em meio ao seu juízo. Ele não age arbitrariamente, mas dá oportunidades claras de arrependimento e proteção. O versículo 20 nos oferece um vislumbre de como alguns egípcios começaram a responder às pragas e ao poder de Deus. O texto diz que aqueles que temeram a palavra do Senhor recolheram seus servos e seus rebanhos para protegê-los. Isso mostra que, mesmo em meio ao endurecimento geral do coração de Faraó, havia indivíduos que estavam começando a reconhecer o poder de Deus. Esse temor, que é o princípio da sabedoria, indica que as pragas não eram apenas atos de destruição,
mas também oportunidades de conversão e reconhecimento da soberania divina. No entanto, o versículo 21 contrasta essa resposta com a de outros egípcios que não deram ouvidos à palavra do Senhor e deixaram seus servos e rebanhos no campo. Esse contraste ilustra como a mesma palavra de Deus pode gerar respostas diferentes, dependendo do coração humano. Aqueles que rejeitaram o aviso sofreriam as consequências do juízo iminente. Esses versículos destacam a paciência de Deus em meio à sua justiça. Mesmo após sucessivas demonstrações de seu poder, ele continua a dar oportunidades de arrependimento. A praga de Saraiva não era apenas um castigo, era um chamado à reflexão, uma proclamação do domínio absoluto de Deus sobre a criação, e uma advertência para que Faraó e os egípcios reconhecessem sua soberania antes que fosse tarde demais. O Senhor, com sua palavra e poder, estava moldando o destino não apenas de Israel, mas também do Egito e de todas as nações que ouviriam sobre esses eventos. Do versículo 22 ao versículo 35 do capítulo 9 de Êxodo, vemos o cumprimento da sétima praga, a devastação causada por uma tempestade de granizo como o Egito jamais havia presenciado. Aqui a narrativa atinge um clímax dramático, evidenciando tanto a justiça divina quanto a paciência de Deus em sua relação com Faraó e o povo egípcio. Deus instrui Moisés a estender a mão para o céu, uma ação simbólica que representa a autoridade divina agindo por meio do profeta. Do versículo 22 ao versículo 35 do capítulo 9 de Êxodo, vemos o cumprimento da sétima praga, a devastação causada por uma tempestade de granizo como o Egito jamais havia presenciado. Aqui, a narrativa atinge um clímax dramático, evidenciando tanto a justiça divina quanto a paciência de Deus em sua relação com Faraó e o povo egípcio. Deus instrui Moisés a estender a mão para o céu, uma ação simbólica que representa a autoridade divina agindo por meio do profeta. Assim como em outras pragas, a iniciativa parte do Senhor, reforçando que Moisés é apenas o instrumento. Quando Moisés levanta a mão, desencadeia-se uma tempestade violenta, composta de granizo misturado com fogo. Este evento extraordinário desafia a imaginação, pois não é uma tempestade comum, é algo sobrenatural, um ato direto de Deus sobre a terra do Egito. A descrição do granizo, no versículo 23, é carregada de intensidade. Chovia gelo e fogo ao mesmo tempo, algo que os egípcios jamais haviam testemunhado. Essa combinação de elementos opostos simboliza o controle absoluto de Deus sobre a criação. Ele é o Senhor dos céus e da terra, capaz de fazer até mesmo o impossível, unir fogo e gelo para realizar seu propósito. A força destrutiva dessa praga não deixava dúvidas sobre a origem divina do evento. O versículo 24 enfatiza que o granizo era extremamente severo, uma tempestade única na história do Egito. Essa praga não apenas trouxe destruição, mas também abalou a confiança nos deuses egípcios, que eram associados aos fenômenos naturais. Particularmente Nut, a deusa do céu, e Set, o deus das tempestades e do caos, foram expostos como impotentes diante do poder do Deus de Israel. Era uma mensagem clara: o Senhor está acima de qualquer poder terreno ou espiritual que os egípcios imaginassem possuir. Nos versículos seguintes, vemos a extensão da devastação. O granizo destruiu as plantações, que eram a base da economia egípcia, e matou animais e pessoas que estavam no campo. Apenas a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, foi poupada. Mais uma vez, a proteção de Deus sobre o seu povo é destacada, demonstrando seu cuidado e fidelidade em meio ao juízo. A distinção entre os egípcios e os israelitas servia como um testemunho poderoso de que o Deus de Israel não era apenas justo, mas também um Deus de aliança. O impacto dessa praga finalmente começa a penetrar no coração de Faraó. Nos versículos 27 e 28, ele chama Moisés e Arão e pela primeira vez admite: pequei desta vez. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos culpados. Esse reconhecimento parece ser um avanço em relação à resistência anterior de Faraó. Ele até pede que Moisés interceda ao Senhor para que o granizo cesse, prometendo libertar os israelitas. No entanto, a declaração de Faraó é superficial, como veremos mais adiante. Moisés então responde a Faraó com firmeza, dizendo que ao orar ao Senhor e cessar a tempestade, ele saberia que a terra é do Senhor. Essa frase é central, pois declara a soberania de Deus não apenas sobre Israel, mas sobre toda a criação. No entanto, Moisés também adverte que ele conhece o coração endurecido de Faraó e que, mesmo após essa demonstração de poder, Faraó não libertará o povo.
No versículo 33, Moisés sai da presença de Faraó e, ao levantar as mãos em oração ao Senhor, a tempestade cessa imediatamente. Esse detalhe sublinha o papel de Moisés como mediador e a conexão direta entre suas ações e a resposta divina. A interrupção instantânea da praga reforça que ela não era um evento natural, mas uma ação específica de Deus. Os versículos finais revelam a verdadeira natureza do coração de Faraó. Apesar de ter reconhecido seu pecado e pedido misericórdia, assim que a tempestade acaba, ele volta atrás em sua palavra. O texto diz que Faraó pecou novamente e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Isso mostra que seu arrependimento não era genuíno, mas motivado apenas pelo desejo de alívio imediato. Ele não estava disposto a submeter-se verdadeiramente ao Senhor ou a abandonar sua posição de controle sobre os israelitas. O endurecimento do coração de Faraó, novamente permitido por Deus, serve para cumprir os propósitos divinos. Cada nova praga não apenas manifesta o poder de Deus, mas também expõe a obstinação de Faraó e a incapacidade dos egípcios de resistirem ao Deus de Israel. Mesmo diante de uma demonstração tão impressionante, Faraó se recusa a libertar o povo, prolongando o sofrimento do Egito e conduzindo a nação a um juízo ainda mais severo. Esse trecho nos deixa uma lição poderosa. O reconhecimento superficial de Deus, sem uma transformação verdadeira do coração, é insuficiente. Faraó viu o poder de Deus, admitiu sua culpa, mas continuou preso à sua arrogância e autossuficiência. Isso nos lembra que o verdadeiro arrependimento não é apenas confessar com os lábios, mas mudar de direção e submeter-se à vontade de Deus. O Senhor, em sua paciência e justiça, continuaria a agir, demonstrando que Ele é soberano e que seu plano para libertar Israel não seria frustrado. O capítulo 9 de Êxodo termina com o endurecimento contínuo do coração de Faraó, mesmo diante das evidências esmagadoras do poder e da soberania de Deus. O versículo 35 conclui de maneira marcante. O coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou os filhos de Israel saírem, como o Senhor havia dito por meio de Moisés. Essa conclusão reflete um tema central que permeia todo o relato das pragas: a soberania de Deus sobre os eventos e o contraste entre a rebeldia humana e a fidelidade divina. Apesar da destruição causada pelo granizo e do reconhecimento momentâneo de Faraó sobre o pecado, o rei do Egito continua resistindo à ordem divina de libertar o povo de Israel. Sua obstinação revela que não basta presenciar milagres e sinais. A transformação do coração é essencial para que haja verdadeira submissão a Deus. A teimosia de Faraó não apenas prolonga o sofrimento do Egito, mas também expõe a paciência de Deus, que poderia ter destruído o Egito imediatamente, mas escolheu agir de maneira progressiva, demonstrando sua glória e permitindo que até mesmo os egípcios reconhecessem sua soberania. A praga da saraiva não foi apenas um ato de juízo, mas também um convite ao arrependimento, que foi respondido por alguns egípcios que temeram a palavra do Senhor, mas ignorado por Faraó e outros que permaneceram indiferentes. O capítulo também destaca a fidelidade de Deus em proteger seu povo. Na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, a saraiva não causou dano algum, reforçando que o Senhor faz distinção entre os que lhe pertencem e os que se opõem a ele. Essa proteção é um testemunho do cuidado de Deus e da sua aliança com Israel, servindo como um prenúncio do livramento final que está por vir. Ao longo das pragas, Deus está revelando não apenas sua justiça, mas também sua misericórdia. Mesmo diante de tanta rebeldia, ele continua oferecendo oportunidades para que Faraó se arrependa e liberte o povo. No entanto, a resistência de Faraó serve para mostrar que o plano de Deus não será frustrado, independentemente da oposição humana. A conclusão desse capítulo prepara o terreno para as pragas seguintes, que serão ainda mais severas. O coração endurecido de Faraó está levando o Egito a um caminho de destruição, enquanto Deus continua trabalhando para libertar seu povo de maneira poderosa e definitiva. Essa história nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele é justo em seu juízo, paciente em sua misericórdia e fiel em cumprir suas promessas. Mesmo quando os homens resistem, o propósito de Deus prevalece, e sua glória é manifestada para todos os que têm olhos para ver e corações para crer.
Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.